a participação, o comando do Espírito Santo na captura desses eventos, que você tem cronistas falando muito mais acerca de Elias, inclusive mencionando uma viúva de Sarepta, de um lugar estrangeiro, eles dando assim uma ênfase, um enfoque, um valor a essa narrativa. Você tem mais valorização a essa narrativa do que a vida de Onri, que foi um dos mais importantes reis da nação do norte. Tanto que, internacionalmente, Israel era conhecido como país de Onri, que era pai de Acabe, que construiu Samaria, que organizou militarmente o reino de Israel, mas que biblicamente não é muito relevante. Por quê? De quem é o critério? Essa é a questão. O critério não é do cronista, porque o cronista, se fosse assim, ele teria valorizado aquilo que era importante dentro do seu contexto histórico. Tanto que você tem a pedra que foi descoberta, a pedra de Moab, que é o granito preto, que está lá em Moabita, inclusive um achado histórico extraordinário, que acreditavam que essas falas acerca de Moab, Edom, desses povos, acreditavam que tudo era balela, que na verdade não tinha, esses povos nunca existiram, a Bíblia estava contando historinha de carochinha. E aí a arqueologia se desenvolveu, se aperfeiçoou, começou a descobrir muitas coisas, dentre elas o basalto preto, a pedra de Moab. Quando acharam a pedra de Moab, acharam lá o nome do rei moabita, descrição do povo, sobre o Jeová, o tetragrama estava lá presente, descrição de uma batalha com Israel que ele teria vencido, pelo menos esse gabou de ter vencido, louvor, né, ao Deus dele. E dentre essas narrativas, você encontra lá como eles valorizavam, ou pelo menos a forma como eles olhavam para a dinastia de Onri como uma dinastia potente, poderosa, importante. Então, dentro de todos os enfoques, a narrativa devia favorecer a vida de Onri e de Acabe, colocá-los no pedestal e entender que eles são, de fato, uma família poderosa e relevante para Israel. Mas na perspectiva do cronista, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, eles são pessoas secundárias. Eles são marginais dentro da história do próprio povo. O cronista bíblico, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele valoriza um profeta que você não sabe nem de onde ele veio direito, Elias o Tisbita, você não sabe a família dele, ele não tem relevância internacional. Eliseu até vai ungir lá o rei da Síria, tal. Mas Elias não tem tanta relevância internacional. Ele aparece do nada, também surge, também vai embora através de uma intervenção divina. Então, historicamente, o cara não tem nada. A história não consegue nem comprovar que ele tem existido, de fato. Agora, biblicamente, é essa história que interessa. Por quê? O critério é do Espírito Santo. Essa é a questão. A gente olha para essas coisas, a gente vê, por exemplo, o rei Davi, que é chamado lá no Novo Testamento de o rei segundo o coração de Deus, né? Achei Davi o homem segundo o meu coração. E a gente tem o favorecimento de Davi também no Antigo Testamento, com todas aquelas narrativas sobre comportamento dele, como ele honrava Saul mesmo, Saul atacando, como ele tinha assim alguns critérios assim que de fato chamavam a atenção de Deus de uma forma benéfica, e como ele traçou uma rota que foi heróica mesmo, né, na sua subida até o trono em Jerusalém, quando governou todo Israel. Então, um homem que, historicamente falando, é um herói, é um símbolo nacional, o rei Davi. Todavia, como critério daquilo que ia participar, aquilo que fazia parte do texto canônico, não era do cronista, mesmo em relação a Davi, que era um herói nacional, o cronista teve que descrever acerca dos seus malfeitos também. Teve que escrever acerca do seu adultério, né, com Batseba, o assassinato de Urias, né, que foi planejado por ele, as confusões dentro da casa real do palácio. Tem o autor, né? O nome, né? Nem todos. Agora, existe assim algumas menções a alguns autores, como esse que eu citei de Jasher. Então, quando fala de um determinado trecho, às vezes atribui. Olha, como está no livro de fulano de tal. Então, aquele trecho foi dado por ele. A fonte é aquele autor, tá certo? Então, quer dizer, esses cronistas, eles tiveram que desafiar, muitas das vezes, a tendência nacional, a tendência de seu momento, que era pegar um personagem heróico, encobrir as suas falhas e mostrar as suas qualidades. Só que eles, pelo critério não ser deles, e sim do Espírito Santo que estava os inspirando a coletar dos fatos aquilo que é relevante para a Escritura, eles tiveram que registrar.
colocaram lá nas páginas da Escritura os piores erros que Davi já cometeu. Então, ao mesmo tempo que Davi é um herói nacional, também é um homem. E é falho, tá certo? E comete erros e tem defeitos. Então, é isso que é impressionante. A gente vê dessa dupla autoria, a gente só pode perceber, a gente só tem como chegar à conclusão de que, de fato, há uma força além do autor humano. Há um ser que não está subjugado, que não está comprometido, né, com os interesses das pessoas ali daquele momento, daquele contexto, que tem seus interesses e que impõe seus interesses. Interesse político, né, da realeza. Exatamente. Então o cara é um cronista no Palácio Real, o interesse dele é bajular a pessoa que lhe paga o seu salário, que garante a sua vida, ainda mais que seu pescoço pode estar a prêmio, né? Então o interesse humano, a tendência seria supervalorizar aquele personagem, esconder seus defeitos e criticar e mostrar toda a verdade sobre os inimigos. Então, aos inimigos, toda a verdade. Aos amigos, somente as qualidades. E aí, como o critério não era dos cronistas, e sim do Espírito Santo de Deus, eles não puderam seguir por essa linha. Eles contrariaram sua época e trouxeram uma narrativa realista, uma narrativa completa, né? Interessante que até o livro do historiador chamado Plutarco, né? É antigo, que ele escreve a história de Alexandre o Grande, né? Nossa, se você for ver ali, é só elogios. Só elogios. Por exemplo, às vezes se ele agir com uma certa tirania, ele vai justificar como algo que ele foi justo. Meu Deus. Sabe? Alguma coisa assim. Eu sei, ele vai nessa tendência abertamente mesmo, não tem jeito, colocar, né? como humano, mas às vezes sempre como se ele fosse uma pessoa boa. Até o Zé, de certa forma, ele exagera com Constantino, né? Tudo bem que até eu escrevi um livro sobre a Reforma, um trabalho sobre a Reforma, depois eu vou deixar disponível para vocês, e dá para entender, porque diante das perseguições que o cristianismo observou, então quando ele vê a subida de Constantino, não tem como ele não ovacionar mesmo, né, essa subida ao poder, o Edito de Milão, né, quando Constantino favorece assim, que pelo menos a igreja seja ela é institucionalizada, oficializada, ela não pode ser perseguida, ela não é imposta ainda a todos, mas ela é protegida. Então, como não elogiar, né? Agora, claro, ele exagera nesse elogio, vai longe. Agora, a gente tem que compreender também as pessoas de acordo com o seu momento, né? Sua época. Então, Plutarco foi nessa linha também. Agora, porque o critério era dele. Então, ele estava escrevendo, o livro é dele, é a autoria só dele. Agora, quando o cronista bíblico está envolvido num trabalho que é para Deus, o Espírito Santo de Deus é que está dirigindo a coisa. Fala, não, você vai escrever sobre isso aqui, ó. Você vai descrever isso aqui, vai colocar isso aqui, tal, porque isso aqui vai ser para gerações futuras. Gerações futuras vão observar isso aqui e vão ver os erros de Davi e vão saber aonde Davi errou e aonde eles não devem errar, aquilo que eles devem fazer. Aquilo que Davi fez de bom está registrado e aquilo que também no qual Davi errou também está registrado aí para as gerações futuras. E aí temos a dupla autoria, olhar para a Bíblia Sagrada e não conseguir enxergar a dupla autoria, é assim, é atestado de cegueira. Você vê que de fato ali está a mão de Deus, que ali está a direção de Deus. Agora, claro, sem excessos, quando você caminha para um ditado verbal e pega esse ditado verbal e abre ele sobre toda a escritura, não vai dar certo. Mas quando você vê aonde é ditado verbal, ali de fato você atribuir, você vê que dá certo. Ditado verbal em cima do decálogo. Óbvio que foi ditado verbal. Deus ditou aquelas leis para Moisés. Agora, sobre toda a legislação do Deuteronômio, será que Deus ditou cada palavra daquela, Moisés? As bênçãos e as maldições, né? O cântico de Moisés, será que Deus ditou cada palavra do cântico de Moisés? Agora, ou será que Deus, através do Espírito Santo de Deus, inspirou Moisés a pronunciar o cântico, a registrar o cântico, ok? Então temos aí todas essas situações que são pertinentes à situação aqui da autoria da Bíblia. Continuando, a dupla autoria ainda. Ó. Entretanto, há quem questiona essa ideia fazendo a seguinte pergunta. Nessa tarefa conjunta, o autor divino queria dizer a mesma coisa que pretendia ser dita pelo autor humano? Será que o autor divino não tensionava dizer algo superior ao que o autor humano queria dizer? E aí ele observa aqui, né, esse desalinhamento entre o autor divino, o Espírito Santo de Deus, e o autor humano. Eu acredito que esse desalinhamento ele existiu, sim, em muitos momentos, com a prevalência do autor divino. Então, quando você tem a prevalência do autor humano, você entra pelos apócrifos. Então, o cara queria escrever uma coisa.
Só que aquilo ali não pertencia à verdade que o Espírito Santo de Deus quer comunicar.